Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui para mais uma aula de arte. Me chamo Fábio e na aula de hoje a gente vai trabalhar as páginas 23, 24 e 25 do nosso livro didático, que tem como tema para a aula de hoje arte em espaços públicos. Ok? A arte em espaço público é o tema da nossa aula de hoje. E o nosso livro didático nos traz uma imagem de uma escultura, como vocês podem perceber aqui no slide e acompanharem o nosso livro didático, vocês vão ter essa escultura na página 23. O nome dessa escultura é Cubo Aberto, é uma escultura do ano de 1987, do artista Franz Josef, né, um artista que ele utilizou a técnica o aço pintado. Então, essa obra é tida como uma escultura do tipo abstrata, né? Porque não é uma representação figurativa ou da natureza, por isso que ela é uma escultura abstrata, e o autor trabalhou, né, nessa escultura os elementos da linguagem visual. E quais foram esses elementos que ele trabalhou? Ele trabalhou a linha nessa escultura, o plano, a forma e a cor, né? Então, foram esses elementos da linguagem visual que o artista trabalhou. Nós sabemos que os elementos da linguagem visual, existem outros elementos da linguagem visuais, como o ponto, como o volume, né? Então, o volume, o ponto também são elementos da linguagem visual, a forma. E nessa obra ele só utilizou da linha, do plano, da forma e da cor. Okay? Não utilizou do volume, não utilizou-se do ponto, que são outros elementos da linguagem visual. Ok? E vamos fazer a leitura aqui do que diz o assunto da página. O austríaco Franz Josef Weismann, nascido em 1911 e falecido em 2005, que veio ainda jovem para o Brasil, foi um escultor ligado ao movimento do concretismo. Observe a imagem a seguir, a qual a gente já observou, a gente já fez a nossa análise, a nossa compreensão da obra. Então, entendendo que toda escultura, até as esculturas abstratas, geométricas, elas são tidas e conhecidas como esculturas tridimensionais. Porque são tridimensionais? Porque elas têm altura, elas têm largura e elas têm uma certa profundidade, né? Toda escultura está relacionada na categoria de tridimensionais e não bidimensionais, né? Geralmente são obras bidimensionais, as pinturas, né? Porque elas só têm altura e largura e elas não têm profundidade, ok? Então é isso. O texto retoma ainda a questão da arte concreta, né? Nesse capítulo primeiro, a gente percebeu que o livro, o capítulo 1, trouxe várias obras, vários artistas concretistas. Então, o foco maior desse capítulo foi a arte concreta ou concretismo, né? Aqui ainda falando sobre na arte concreta, principalmente nas linguagens do desenho, da gravura, da pintura e da escultura, os artistas estavam interessados em explorar todas as possibilidades visuais. A arte geométrica e racional era o foco. Assim, observamos imagens criadas em formas abstratas, como linhas, planos e cores. Então, é justamente isso, como eu já tinha comentado antes, né? O artista ele trabalhou alguns elementos da linguagem visual, trabalhou a escultura abstrata
com ênfase na linha, no plano e nas cores. Então, quem foi esse artista, né? Franz Josef é um artista, ele nasceu na Áustria, ele foi escultor, mas tem nacionalidade brasileira, e desde jovem que ele reside aqui no nosso país. Ok? Então, além de Franz Josef, nós temos outros artistas concretistas aqui no Brasil. Podemos destacar também a Lígia Clark e o Ivan Serpa, que também trabalha esse tipo de arte de escultura abstrata. Além do Décio Vieira, né? Então, são esses os maiores nomes da arte concreta aqui no Brasil, que fizeram parte desse movimento. Além de ser concretista, Franz Josef também é considerado um neoconcreto, né? Um movimento neoconcreto, que é um movimento logo após o concretismo. Na arte, nós temos diversos movimentos, né? Então, ele fez parte do concretismo, neoconcreto, né, que desenvolveu no Brasil na década de 50 à década de 60. Além disso, Franz Josef, ele participou das principais exposições que tratava sobre o concretismo aqui do Brasil, né, juntamente com outros artistas que eu já citei, como Ivan Serpa, a Lígia Clark, que também trabalhavam esse tipo de escultura abstrata. Ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Vocês podem acompanhar na página 24, né? Com o subtema Palavra e Imagem. Aqui no livro ele retoma aqui a capa do projeto Caixa Preta, a qual a gente já falou um pouco nas aulas anteriores sobre essa questão de trabalhar as palavras e a imagem. E aqui ele retoma para dar mais ênfase sobre esse assunto, né? Vamos entender aqui essa imagem. O texto retoma que a capa do projeto Caixa Preta, de Augusto de Campos e Júlio Plaza, traz símbolos gráficos, como a estrela, substituindo algumas letras. Decifre o código e leia o poema, que já foi musicado por Caetano Veloso no seu disco Uns, de 1983. Então, essa é a capa, né, do projeto Caixa Preta, então, que tem algumas siglas e tem algumas palavras aqui que ele traz a estrelinha substituindo a letra. Tipo, aqui, nessa palavra, nós temos a palavra que se formaria seria veja, e entre outras palavras, aqui você. Então, a dinâmica do artista era justamente trabalhar essa interação, né? Interação com símbolos gráficos, substituindo algumas letras de algumas palavras. Então, é isso. E entendendo que a arte, como forma de... podemos entender que a arte também é uma forma de comunicação, é uma espécie de troca de conhecimentos, de pensamentos, de criatividades entre o artista e o público. Então, essas obras, percebe-se que tem essa interação, né? Essa reflexão entre o artista e o público. Ok? E fica a sugestão de vocês fazerem a leitura da página 25, uma leitura complementar também de uma obra do Geraldo Barros, que foi uma imagem, uma fotografia que a gente já trabalhou numa aula anterior, se eu não me engano, na terceira aula,
Então, na página 25, vocês vão fazer a leitura complementar para ampliar os conhecimentos de vocês sobre a temática abordada, ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima aula.